Olá, gente! Boa noite! Que bom estarmos aqui para esse encontro maravilhoso. Que bom ter cada um de vocês com a gente para nós aprendermos mais sobre essa causa, esse paz, para nós nos aprofundarmos num tema tão importante que é a prevenção ao abuso sexual dentro de uma particularidade ou de uma uma área tão é, urgente na atualidade, que é justamente sobre as crianças autistas, as famílias que têm crianças autistas. E a gente trouxe aqui a nossa professora Sirlene, professora do nosso módulo aqui da certificação, para vocês tirarem dúvidas. Então, nossa masterclass hoje vai ser bem de tirar dúvida sobre como abordar, o que fazer e também a gente conhecer mais sobre o universo da criança autista, tá bom? Então, fiquem super à vontade para fazer perguntas. Deixa eu ver se a Sirlene já entrou para eu. Deixa eu só ver aqui. Para eu colocá-la aqui dar o pin nela. Deixa eu só ver aqui. Hello, Aí, amiga. acabei de chegar. Ah,
Ah, ótimo! Deixa eu só dar um pin aqui em você, para você ficar no destaque. Ah! Adoro! Agora ela ficou bem amostrada, todo mundo Adoro! amostra. Ai, que Ai, delícia! gente, olha, essa é a Sirlene, você já conhece, quem fez o módulo conhece, né? Então, Sirlene, eu vou deixar você se apresentar mais uma vez para o pessoal, deixar você abordar alguns pontos fundamentais que todo profissional precisa saber sobre a criança autista, sobre as famílias de criança autista, porque quando a gente fala da criança, a gente tem que falar da família também, É, porque a família vive uma realidade que muitas pessoas não conseguem compreender e não conseguem nem perceber, né? Esse é um ponto, não conseguem nem perceber. Vou dar um pin aqui em mim também. E aí, eu pedi para a Silene dar uma explanada para a gente começar e depois vocês fazerem as perguntas de vocês, tá? Pergunta que vocês tiverem, quiserem fazer, vão escrevendo aí para ficar no cantinho. A Silene vai fazer uma abertura aqui de 10, 15 minutos. Nós vamos ficar aqui 1 hora com a Silene, então a gente termina às 8h10. Então, não vai ser aquela nossa mentoria de 400 mil horas, tá? Então, é importante você ficar até o final para a gente tirar e sugar dessa mulher o máximo que a gente puder. Tá eu certo? falo mais que a boca também, gente. Vai Meu ser um Deus. problema. Eu só arrumo gente assim, eu só arrumo gente assim, igual a mim. Helene, primeiro eu quero super te agradecer, Oh, porque eu estava com vontade de convidar a Sirlene para fazer esse bate-papo, essa mentoria com a gente, mas eu estava meio assim, não vou explorar a amiga, não. E ela se dispôs, me disse, tem noção disso? Olha as pessoas que eu me conecto, eu acho lindo isso na vida. Ela falou, se você quiser, eu vou. Eu falei, eu nem quero, eu vou ser obrigada a aceitar, porque eu nem queria mesmo, né? Elaine, E saudade. aí ela se dispôs, e já se dispôs a fazer a live também lá no nosso Instagram, fazer uma Horas e Paz com a gente. A gente vai até marcar hoje, amiga, essa Horas e Paz, para ficar logo definitivo, para Vamos a gente lá. levar esse tema. Então, assim, uma pessoa com um coração maior do que ela mesma, e para mim essa é a principal característica no ser humano e são os seres humanos que eu quero perto de mim, além de super gabaritada cientificamente e o melhor na prática, porque ciência sem prática, papel aceita tudo. Rede social aceita tudo. Agora, resultados práticos baseados na ciência e no feeling profissional apurado, isso é que é demais. E Sirlene é essa pessoa. Então, amiga, é contigo. Beijo, obrigada. Gente, um prazer imenso estar aqui com vocês. Realmente, resultado a gente só consegue com uma prática bem feita, e para uma prática bem feita é fundamental o conhecimento teórico verdadeiro, sabe? Porque tem muito achismo por aí, tem muita confusão do que funciona, do que não funciona, porque muita gente quer resultado rápido, pulando etapas. Eu não sou contra resultado rápido, pelo contrário, eu adoro resultado rápido. E tem como a gente alcançar resultado rápido. Mas esse passo a passo para o resultado rápido precisa ser minucioso. Quando se trata de criança com autismo, tudo é mais difícil. Quando eu falo de resultado rápido, é resultado de 6 meses, um ano, porque quando se trata de uma criança típica, a gente estimula a criança, a gente ensina, canta uma música para ela, ela já entende, já, né? Com a criança com autismo, não. Mas é possível sim, tanto preparar essa criança para a prevenção ao abuso sexual, quanto fazer isso junto com as habilidades que a criança precisa ser estimulada, tá? Vocês já viram que eu já comecei a me empolgar, já estou falando, né? Bora lá! Eu adoro esse tema, adoro os resultados, não vou mentir, tá? Então eu me empolgo mesmo. Eu trabalho com crianças com autismo já há vários anos. Não pretendia fazer isso. Quando eu me formei psicanalista, eu falei, eu quero trabalhar só com adulto. E aí,
depois eu descobri que eu tinha que trabalhar com criança porque eu entendia o que as crianças sentiam e eu conseguia ajudá-las. E quando eu decidi estudar a parte da clínica infantil e me debruçar nisso, olha, os resultados foram maravilhosos. E aí depois começaram a surgir pacientes com atraso de fala, com autismo, e aí eu fiquei, o que que eu faço? Vou estudar sobre isso. Fui estudar sobre isso, fui fazer pós em musicoterapia, porque eu descobri que a única maneira de o cérebro das crianças com autismo virem a entender o que a gente fala, vir a entender o que acontece em torno delas, é somente se a gente usar música da maneira correta. Aí eu falei, o quê? É esse trem que eu quero. Eu quero trabalhar isso com as crianças, só que o caminho é mais difícil. Eu não vou mentir para vocês, e não vou dizer que é uma coisinha simples. Não é. É trabalhar com o cérebro, é você estimular cérebro, usar técnica mesmo. Mas o processo é gostoso e o processo prático, ele acaba sendo tão divertido e os resultados fluindo, porque a gente vai alcançar áreas certas no cérebro da criança, que aí, minha gente, vale a pena, vale a galinha toda. Então, eu fui fazer especialização em musicoterapia porque eu queria saber exatamente o que fazer para estimular o cérebro da criança com autismo. Eu já Ô, usava. Sirlene, só um detalhe. Eu sou apaixonada por música e muitas alunas são apaixonadas por música. Em 2 minutos, só explica um pouquinho o que é musicoterapia. Pronto. Gente, e assim, eu não tinha dúvida que Sirlene ia colar quando fosse para a infância. Até a gente já conversou sobre isso lá atrás ainda. Eu fui no teu consultório, assim, que eu aluguei teu consultório uma tarde, até para fazer minha primeira sessão de fotos Oi. profissional foi no consultório dela. E a gente conversou um pouco sobre isso, né? Uhum. E a Sirlene é musicista, toca até o instrumento que ainda não foi fabricado. E eu só queria trazer assim, um registro, algo que falou assim, eu falei, amiga, eu não tenho dúvida e tal, que você falou que queria muito para adultos. Eu estava grávida da Lara, a nossa loja, uma loja de cosméticos que a gente tinha, era ao lado da escola de música dela. E ela conversava com a Lara quase todo dia na barriga, né? Quando ela ia para a escola de música, eu passava lá e conversava com a Lara. Quando a Selene chegava e falava com a Lara remexia na barriga. Você lembra disso? A Lembro. Lara remexia na barriga como uma pimenta, assim. Então, o dom da Sirlene de alcançar a criança, gente, é desde o ventre mesmo. Então, amiga, eu só queria deixar isso aqui registrado e te relembrar isso, porque isso me dá assim, um saudosismo tão gostoso. Só realmente assim, estava escrito que a infância era teu lugar. Aí fala um pouquinho sobre a musicoterapia para Pronto, pessoa. é aí que eu vou chegar. Eu já utilizava a música no contexto clínico, por quê? Porque eu sou regente de corais, eu sou maestrina, sou professora de técnica vocal e canto, e eu passei anos trabalhando nessa área. E eu tinha uma escola de música, e acontece que as pessoas mais próximas a mim diziam que a minha escola de música era um consultório disfarçado, porque as pessoas iam para lá com a desculpa de que queriam aprender a cantar bem, mas resolviam zilhões de coisas. E eu não entendia porque, conversar com as pessoas sobre as emoções delas, sobre os sofrimentos delas, a gente conseguia acertar afinações. Só estudando musicoterapia que eu fui entender esse processo todo. Porque o que é a musicoterapia? É A musicoterapia é o uso da música de forma terapêutica, com objetivos terapêuticos. Não é ensino de música. E para vocês terem ideia, quem é músico, para se tornar musicoterapeuta, sofre um pouco. Por quê? Imagine Sirlene Costa, a maestrina, professora de técnica vocal e canto, com um ouvido muito bom, que, para vocês terem ideia, quando eu dizia para os meus coralistas, eu vou reger vocês de olhos fechados na apresentação. Se vocês não se concentrarem agora, eu vou fazer isso lá. Porque eles sabiam que quando eu fecho os olhos, eu ouço muito melhor e eu sou assertiva em dizer quem é que está desafinando, o que é que está acontecendo, sem olhar.
Então, o meu ouvido com relação à harmonia é muito bom. Daí, isso para o ensino de música, para ensinar a cantar afinado, para ensinar o coral a cantar em harmonia, para aquela harmonia ser gostosa no ouvido e tal. Na musicoterapia, nada disso importa, porque o fim não é musical, é terapêutico. Então, na musicoterapia, a criança, o adulto, a pessoa não precisa saber cantar, não precisa saber tocar. Pode ser uma taquara rachada de tão desafinado que não vai fazer diferença no contexto terapêutico. E trabalhar isso durante a especialização em musicoterapia foi um exercício. É literalmente, né? Eu não sei quem de vocês são terapeutas aqui, né? Mas eu sei que a Fora Leiliane tem vários terapeutas. Mas como terapeuta, a gente aprende a fazer a escuta, né? A gente aprende a separar o lugar de cada um, que a sua dor é sua e eu só faço a escuta dela. Não é assim? Então a gente precisa, como terapeuta, fazer análise pessoal, fazer terapia para resolver os nossos, né, as nossas dores e poder lidar com a dor do outro. E isso é um exercício. Para a gente não querer ficar se metendo na dor do outro, né? Ou a pessoa chega para contar sobre um estupro, sobre um abuso. E aí eu lembro de uma paciente de psicanálise que chegou na primeira sessão, ela já entrou chorando para relatar um estupro, e aí eu ouvindo, e eu lembro que quando terminou a sessão, ela falou: Você foi a primeira pessoa que não ficou, sério? Fez isso? Porque ela já tinha passado por vários profissionais que sentiram a dor com ela e não tiveram condição de acolher. Então, a gente tem uma preparação, né, para isso, pelo menos, assim, eu sou psicanalista de formação, então existe uma formação para isso. Eu me lembro de quando Leiliane estava fazendo estágio, depois que ela terminou, ela me contando, a gente trocava ideias sobre isso, tanto, minha gente, que em Caruaru, quando pediam referência de psicólogo, eu só recomendava a Leiliane, porque eu sabia que ela fazia análise pessoal, ela tinha a linha, seguia a linha psicanalítica. Então, assim, era quem eu conhecia de perto que realmente sabia blindar e sabia fazer a escuta e todo o processo terapêutico. Aí ela foi embora, pronto, né? Danou-se. Enfim, na musicoterapia não foi diferente. Lidar com a desafinação da criança ou a criança tocando fora do ritmo, para quem é um músico muito detalhista e foi músico a vida inteira, isso é um exercício. Mas na musicoterapia, tudo é terapêutico. O objetivo é sempre terapêutico. E aí o que é que acontece? A gente aprende a usar os elementos da música, a melodia, a harmonia, o ritmo, os sons. A gente aprende a usar esses elementos para alcançar e ativar áreas específicas do cérebro. Porque a música, tem um autor, Daniel Levitin, ele tem esse livro dele, que eu vou citar agora, ele é mais técnico. É a música no seu cérebro. E ele fala exatamente de como a música afeta todo o cérebro ao mesmo tempo. E aí, as minhas alunas lá do meu curso da fala, elas dizem: Sirlene, eu fico assim impressionada porque ao ensinar a criança a chutar bola usando música, a gente ensina a chutar bola, a gente estimula a cognição, a gente estimula a atenção, a gente trabalha a espera, a gente trabalha o contato visual, a gente trabalha um monte de habilidades e a criança responde. Por quê? Porque a música, ela afeta, ela alcança todo o cérebro ao mesmo tempo, se você souber usar da maneira correta. Então, Ô, a Sirlene, musicoterapia faz isso. aí vamos assim, eu sou não sou musicoterapeuta, Sim. mas eu sou uma psicóloga, eu sou uma professora, eu sou uma professora na escola dominical, na escola sabatina, na EBD, enfim. E eu quero usar esses recursos, eu quero passar lições que até vamos fazer o gancho para o dia a dia, depois a gente faz o gancho para o abuso sexual. Mas no dia a dia eu quero ensinar uma lição para as crianças através da música, tá?
E assim, gente, eu não queria falar para vocês, mas vocês sabem que eu tenho uma língua grande. Eu estou montando um projeto de músicas infantis, a coisa mais linda, com um povo tão incrível. Depois eu falo contigo sobre isso, amiga, que eu quero te incluir nesse projeto. Ótimo. E porque eu acredito muito na música. Então, eu sou essa pessoa do dia a dia, no meu consultório, a professora, na igreja, na ONG, e eu quero utilizar, não como musicoterapeuta, mas usar o recurso da musicoterapia para alcançar as emoções da criança, para alcançar o psiquismo dessa criança, para ensinar algo na escola para a criança. É, Fora só cantar a musiquinha, bater a palma e fazer os gestos, quais outras ferramentas que a gente pode usar da musicoterapia? Ok. Eu tenho um curso onde eu ensino mães e terapeutas a estimular a criança com autismo a falar, interagir e tudo mais, e isso em pouco tempo, usando música e aba naturalista. Daí, para eu ensinar você, eu adaptei as técnicas, algumas técnicas principais da musicoterapia pedagogicamente, para que você consiga entender e aplicar, sabendo que objetivos você quer alcançar. Sim. Entendeu? Por quê? A música, ela possui efeitos iatrogênicos. Ela pode fazer mal. O uso indevido da música pode fazer mal, pode agravar o quadro clínico da criança, pode agravar o quadro clínico do paciente. Por isso, é a recomendação de só usar música com fins terapêuticos se você for um musicoterapeuta ou se você souber exatamente o que você está fazendo. Para vocês terem ideia, um dia desses, uma das minhas alunas perguntou: Sirlene, eu vi essa música, essa atividade lá no perfil de fulana e quero saber de você o que você acha de aplicar com o meu filho. Aí eu perguntei para ela, com qual finalidade? Aí ela falou, pensei só em cantar. Aí eu falei, sem nenhum objetivo? Ela falou, não. Aí eu perguntei para ela, e que objetivos terapêuticos você pode tirar do uso dessa música? Aí ela foi pensar com base no que ela já tinha aprendido lá no curso, e aí ela conseguiu determinar. E aí logo veio uma questão, que eu falei, você só tome cuidado porque você não pode usar essa música como ela está. Por quê? Criança com autismo é literal, entende tudo ao pé da letra. Dependendo do que você cantar, a criança pode ficar muito confusa, entender errado, e aí o seu objetivo terapêutico vai pelos beleléu. Então, a gente tem que pensar em tudo, em o que dizer para a criança, como dizer, o que vai ter nessa letra da música. Aí tem um outro detalhe, tem que ser frase muito curtinha, com no máximo 3 palavrinhas. Se você faz uma música com muitas frases, a criança não vai aprender, não vai entender. E aí, entender esse processamento do cérebro autista vai fazer toda a diferença com os resultados. É, uma amiga me perguntou uma vez, uma amiga psicóloga, ela perguntou por que eu estava criando um curso para estimular as crianças com autismo a falar, ao invés de ensinar a prevenção do abuso sexual infantil, já que eu defendia isso e já ensinava. E aí eu falei, simples, porque se eu for ensinar as pessoas a ajudar a criança com autismo a se proteger do abuso sexual, elas vão ter que ter essa base antes. Porque se você não entender como o cérebro da criança com autismo funciona, se você não entender como usar essas técnicas da musicoterapia pedagogicamente para alcançar os objetivos que você tem com a criança, porque é basicamente assim. Cada pessoa é diferente uma da outra. E no autismo não é diferente isso. Cada criança com autismo é diferente. Então, ou seja, vai ter criança com autismo que vai ter dificuldade de manter contato visual, mas vai ter outra que não. Vai ter criança com autismo que vai ter muita estereotipia motora e outra não. Vai ter criança com autismo que vai ter N dificuldades e a outra não. Então, você precisa ter noção de quais são as dificuldades da criança para você saber o que fazer e como fazer para ajudá-la. Aí vem a prevenção ao abuso sexual. A maioria das crianças com autismo não fala porque não entende a linguagem verbal.
A maioria das crianças com autismo não interage porque não entende a linguagem verbal. Entender é a palavra-chave. Daí, se você não souber testar se a sua criança entende ou não a linguagem verbal, como é que você vai saber que estratégias utilizar e que músicas utilizar para ajudá-la? Percebe que uma coisa está ligada na outra? Daí fica difícil, até porque eu ouvi um dia desses, até eu e Leile conversamos sobre isso, sobre o uso de figuras, por exemplo, troca de figuras, PECs, ou comunicação alternativa, né? Que algumas pessoas até recomendam. Ah, vamos usar PECs ou vamos usar troca de figuras para que a criança com autismo consiga se prevenir do abuso sexual. Isso não funciona, mas não funciona mesmo. Sabe por quê? Porque, primeiro, PECs não estimula a cognição da criança. E aí eu pergunto, como é que você quer que a sua criança que tem autismo comunique a você ou se proteja do abuso sexual? Pegando uma figura e mostrando para o abusador? Abusar não? Isso é, se ela entender que aquilo seja um abuso. Não sei se está dando para vocês entenderem. Daí, o que é que vai funcionar? Estimular a cognição da criança, estimular a criança a entender o que seja o outro, o que seja o toque, porque aí entra também as questões sensoriais. Se a criança tem, por exemplo, transtorno do processamento sensorial tátil, né? E ela vai ter hiperreatividade tátil ou hiporreatividade tátil, ou seja, muita sensibilidade ao toque ou pouca sensibilidade ao toque, o abusador pode se aproveitar disso. E como é que essa criança vai se defender? Ela tem que, no mínimo, entender o que esteja acontecendo. E aí vem outro detalhe. A gente não pode dizer para a criança com autismo que só o médico pode tocar nas partes íntimas se a mãe estiver perto. A gente não pode dizer para a criança com autismo que outra pessoa só pode mexer nas partes íntimas dela para passar remédio ou para higienizar. Sabe por quê? Porque ela vai crescer e a gente espera que ela tenha vida íntima, que ela venha a se casar, porque eu acredito que as crianças com autismo venham a desenvolver habilidades, recuperar os atrasos e ter um desenvolvimento dentro do que é esperado para a idade delas. Eu acredito nisso. Daí, o que você disser para uma criança com autismo é lei. Então, a gente tem que pensar em tudo que vai dizer. Vou dar um exemplo prático. Muitas crianças, por vários motivos, elas costumam ficar colocando coisas na boca, objetos na boca, né? Então, assim, se vê uma tampa de caneta no chão, ela põe na boca, vê uma terra, põe na boca. E isso pode ter várias causas. Pode ser fixação na fase oral, pode ser comportamental, pode ser sensorial. E aí a gente tem que descobrir a causa para intervir. Só que aí várias das minhas alunas tinham esse problema. Então vamos resolver. Daí criei, lá dentro do curso, no módulo de comportamento inadequado e birra, eu ensino como resolver. Desculpa, é que eu não posso pigarrear. Olha a professora de canto falando, minha gente. Pigarrear agride as pregas vocais. Tem que fazer isso do louro. Ó, daí, eu ensino como resolver isso assim, quando se trata de algo comportamental. Quando se trata de fixação na fase oral, também tem aula sobre isso. Mas acontece que eu tinha que criar uma música para ajudar a criança a entender que não podia colocar as coisas na boca. Só que eu não podia dizer que na boca só podia colocar comida e remédio. Entendeu? Então, ou seja, embora aparente ser algo muito simples, eu demorei uma semana para criar a letra, para criar a música para a criança não colocar as coisas na boca. Por quê? Eu tinha que pensar no que eu ia dizer. Porque a criança poderia pegar coisas do chão.
Outra situação, e se a criança estiver comendo algo e cair no chão? Eu tenho que ensinar para ela que se cair no chão, não é para pegar. Percebe? Porque algumas mães traziam uma situação e outras traziam outra. Então, eu criei a música. Eu vou, inclusive, me cobre, Leliane, que eu vou compartilhar com vocês a música, tá? Eu mando lá. É, Ah, qualquer coisa você poderia cantar aqui, porque tem gente é porque eu já. não lembro da letra toda. Ah, tá, Sim, do entendi. detalhe. E Eu tem não gente querendo ouvir sua voz aqui cantando. Ah, meu pai, eu não lembro dos detalhes, tá? Até porque já faz um tempinho que eu gravei. E aí, assim, eu não lembro com riqueza de detalhes, mas eu mando para vocês, tá? Daí, dizer, ser assertivo no que você vai dizer para a criança vai fazer toda a diferença. Ah, só abrindo um parêntese, todas as que colocavam coisa na boca resolveram. E uma criança em especial, ele colocava na boca porque ele achava que podia. Quando ele entendeu que as coisas que ficam no chão e que quando cai no chão suja, ele não quis mais colocar. Mas ele só entendeu através da música. Então a gente tem que pensar no que vai dizer quando estiver cantando. Daí não adianta pegar, por exemplo, eu posso pegar o exemplo lá que eu dei, que eu coloquei para vocês da música Ciranda Cirandinha. Aí tem pais que perguntam: eu posso cantar tudo com a melodia de Ciranda Cirandinha? Não. Até porque a criança vai enjoar da música. Se você não souber qual o objetivo do que você pretende com essa música, você vai meter os pés pelas mãos e aí você vai até perder o que você já ganhou com as trocas de roupa e tudo mais. Entende? Aí é simples de aplicar, você sabendo exatamente o que você pretende, fica simples de aplicar, mas a gente tem que tomar todos esses cuidados, entendeu? Então não dava, por exemplo, para eu dizer, eu vou criar um curso sobre prevenção ao abuso sexual no autismo usando música. Antes tem que trabalhar a cognição da criança. E aí isso do dia a dia, Leiliane, é basicamente assim. A Sandra está perguntando aqui: posso utilizar musicoterapia para crianças com TOD? Ótima pergunta. Sabe por quê? O TOD é um transtorno opositivo ou opositor desafiador, né? Ou seja, é um comportamento inadequado. São comportamentos disruptivos. A gente não usa e não deve usar música para quando a criança está fazendo birra ou comportamento inadequado, porque você estaria reforçando o comportamento. E tem um outro detalhe. Quando você está com raiva, se alguém cantar perto de você, você gosta? Ou você fica com mais raiva ainda? Salomão diz lá em Provérbios, né? Cantar para a pessoa que está doente ou com raiva é como esfregar sal na ferida, né? Aí, ou seja, cantar durante o comportamento inadequado à birra, não funciona. A maneira de resolver TOD, de resolver birras e comportamentos inadequados, até porque o TOD é um transtorno que é desencadeado por conta de birras e comportamentos inadequados que não foram resolvidos. Uma média de 70% das crianças que apresentam birras e comportamentos inadequados, elas tendem a desenvolver um transtorno de comportamento se essas birras e comportamentos inadequados não forem resolvidos. Aí um outro detalhe, Ô, ô Sirlene, só outro parêntese. tá, eu preciso tinha E a terminado. criança que tem birra e comportamento inadequado, ou TOD, né, que já tem o transtorno, se ela tem autismo ou atraso no desenvolvimento, ela não vai desenvolver habilidades. Uhum. Entendeu? Porque para desenvolver habilidades, ela tem que perceber o outro, ela tem que ver o outro, tem que interagir com o outro e tudo mais. Pode falar, Porque Léa. tudo depende da relação, né? É, Depende do relacionamento. exatamente. É, então, assim, por exemplo, eu sou psicóloga, e aí tem coisa que só psicólogo faz. Assim, só para deixar redondo mais aqui. Gente, por favor, já comecem a mandar perguntas. Quem tem alguma pergunta, coloca aqui no nosso bate-papo, por gentileza.
levantar a mão, não? Porque aí a gente já dá a oportunidade para quem levantar a mão e já fala. Se... Ah, meu amor, aí todo mundo aqui fala mais do que eu e você junto Ah, também. então tá certo. Aí é Olha bom esse colocar aqui, ó. São, só atrai gente assim. Então, abrir o microfone, elas já sabem, né? Eu falo, gente, 2 minutinhos para fazer a pergunta. Elas fazem com 10 minutos. Eu falo, Ok, gente, entendi. olha, eu vou ficar com vocês mais 20 minutos, fico 20 horas. Então, é assim. Sei como Aí, o é. que que vocês podem fazer? Vocês podem colocar aqui no bate-papo as perguntas. O que vocês tiverem de perguntas sobre o Tudo. não, vamos delimitar, que nós temos aqui meia hora. Perguntas sobre prevenção abuso sexual, sobre a criança autista, sobre, sim, vão colocando que vocês tiverem aí. Então, assim, a gente tem uma escuta psicológica, né, na clínica, uma escuta realmente técnico-científica e tudo mais. Só que tem algumas ferramentas que eu ensino para pessoas que não são psicólogos, que elas podem utilizar no dia a dia, por exemplo, para ter uma escuta ativa, que a escuta ativa é uma técnica que a gente usa muito e tudo mais, para estabelecer uma melhor transferência, para estabelecer um melhor rapport. Então, rapport é uma técnica que a gente usa muito na psicologia, mas que quem não é psicólogo pode utilizar. Então, criança neurotípica e criança neurotípica. Quais são algumas técnicas do teu universo que nós, como profissionais, podemos usar? Igual eu falei para você, na sala de aula, na igreja ali, não importa se a criança tem autismo ou não tem autismo, se síndrome Down ou não tem, enfim. Olha, gente, isso aqui vocês podem usar no dia a dia, com as crianças, vocês utilizando a música. Isso aqui vocês podem usar no dia a dia. Por exemplo, essa música aqui, vocês podem usar. Todo mundo usa dessa forma. Mas pegando alguma ferramenta, vocês podem usar dessa forma. Assim, é uma curiosidade mesmo minha. Ok, eu entendi. Ó, tudo começa em casa. Uhum, A prevenção ao abuso sexual vai começar, né, em casa, com a família. As brincadeiras musicais da hora do banho, elas precisam envolver música e prevenção ao abuso sexual. No caso, eu estou falando no caso de criança com autismo, tá? tá. Ah, música para a hora do café da manhã ou música para a hora de sair e tudo mais. Tem que ser estratégico para também ensinar a criança a se proteger. Aí eu volto para o começo, de que a criança só vai conseguir ter esse entendimento se ela já tiver um desenvolvimento cognitivo. E aí, no caso do autismo, a gente só vai conseguir isso fazendo música e tem técnica específica para isso. E não é assim, uma música que vai resolver isso. Não é, é um Não, claro, processo, sim. tá? Até porque a criança com autismo, ela precisa de, no mínimo, 40 horas de estímulos semanais, usando a aba naturalista e aí usando música para que o cérebro dela tenha condições de se reestruturar, para que ela tenha condições de aprender o que foi ensinado. Daí, qual vai ser o objetivo terapêutico desse psicólogo lá na clínica? Ele quer o quê? Saber como recepcionar a criança? Ele quer o quê? Estimular alguma habilidade específica na criança? Ele quer o quê? Saber como regular essa criança, como usar música para isso? Vai depender do que ele pretende. Pronto, então pega um. Ok, Pronto, regular as emoções. Pega um e a gente sabe. Aqui a gente trabalha muito certificação e tudo é muito um a um, cada caso é um caso, mas de isso. forma geral, uma criança neurotípica, uma criança sem autismo, sem TDAH, sem TOD, sem, enfim, uma criança neurotípica. Uma técnica, Peguei o uma. ukulele, mas eu lembrei que ele está desafinado, que eu não afinei hoje. Ok. Ó, eu costumo dizer que o ponto-chave para o terapeuta e para o professor que trabalha com criança com autismo é o momento da chegada dessa criança. Essa criança adentrar o consultório, essa criança adentrar a sala de aula. Se o profissional souber identificar pelo comportamento da criança se o nível de alerta dela está alto ou se está baixo, isso já vai ser meio caminho andado para ele conseguir resultados lá dentro do setting e lá dentro da sala de aula. Como é que vai fazer isso? Eu vou desenhar para vocês. Eu vou pegar um pandeiro, até porque é mais fácil para vocês, né? Todo mundo
fazer um batuque do que tocar o ukulele, por exemplo, né? Ok. Você pode usar até uma colher de pau e uma tampa de panela, se você tiver no consultório. Aí, o que é que a gente vai fazer? Observar a criança. Como eu tenho olho clínico, para mim é mais fácil, mas isso é exercitado. E eu vou ensinar para vocês como fazer isso. Imagine que a criança com autismo, você já conhece essa criança das sessões de entrevista que você fez com os pais, da anamnese, então você já sabe se a criança é muito agitada, se ela tem birra e comportamento inadequado e tal como ela é. Você já sabe que, como terapeuta, você precisa que a sua criança fique sentada diante de você, brincando para você estimular as habilidades que ela precisa, né? Quem é terapeuta de criança com autismo sabe disso. A maneira como a criança vai chegar no consultório vai te dar um norte para o seu processo terapêutico e vai, inclusive, te levar a alterar o seu plano terapêutico. Vou dar um exemplo. Eu lembro de uma criança com autismo e Down, que eu atendia. Ele tinha 4 anos e ele foi encaminhado por uma fono. E quando eu fiz a sessão de entrevista com a mãe falou assim: Olha, Sirlene, ele é muito agitado, ele não senta, ele não fica quieto, ele só grita, ninguém consegue fazer nada com ele e tal. Então eu perguntei: ele é muito desorganizado, assim, sensorialmente? Ela falou: É, porque nem um terapeuta consegue que fique sentado. Ele já fazia terapia há muito tempo. Falei: Ok. Logo eu pensei: vai ser um baita desafio, mas tudo bem. Quando ele chegou, então aí eu preparei já a sessão pensando numa criança com um nível de alerta muito alto, né? Muito agitada. Quando ele entrou, quando abriu o elevador, ele já saiu, né? O que é que você vai fazer? Existe algo chamado princípio de ISO. ISO quer dizer igual. Você precisa igualar o ritmo interno da criança ou o nível de alerta dela, para então você fazer o que quiser com ele. Por exemplo, se uma pessoa que é muito agitada, ela só vai relaxar depois de ouvir um rock ou de ouvir uma música muito agitada. Quando a criança está agitada, você não coloca música lenta. Quando a pessoa está agitada, ou seja, com o nível de alerta alto, você não canta lento, nem toca lento, nem coloca fundo musical, porque não vai funcionar. O que é que o princípio de ISO diz? Você tem que igualar o ritmo. E aí, quando essa criança chegou, ele chegou, eu com o meu ukulele, né? Sempre usei a música Boa tarde, fulano, como vai? Ou bom dia, né? Só isso. Ó, boa tarde, Leiliane, como vai? Só isso. Então, só para dizer boa tarde, dizer o nome e perguntar como vai. Não é para cantar a música toda. Faremos o possível para sermos bons amigos, até porque a criança com autismo não vai entender nada disso. E aí, quando ele chegou, eu comecei, né? Foi com o ukulele, mas eu vou imaginar aqui, tá? Vou reproduzir aqui. Boa tarde, Ian, como vai? Boa tarde, Ian, como vai? Quando eu fiz isso, ele começou a rodar mais, a correr mais, e aí, no que ele começou a correr, eu comecei a correr junto. Quando ele me percebeu, aí vocês já se imaginem aí no contexto de vocês, tá? Quando ele me percebeu, aí eu fui diminuindo o ritmo. Fui cantando mais devagar. Até que eu terminei assim. E aí ele já estava andando pelo consultório. E aí eu já estava andando também. Ou seja, eu igualei com a aceleração dele, entrei na onda dele até ele me perceber e eu ficar como ele, e aí eu trouxe para onde eu queria. Entendeu? Isso é o princípio de ISO. E aí, vamos imaginar um outro contexto. Eu lembrei agora de uma outra criança que chegou no consultório assim, quase dormindo. Isso acontecia muito, né? Os dois extremos acontecem muito. Se a criança está quase dormindo, ou está borocochô, está doentinha, você não vai começar com. Não.
você vai começar com algo. Boa tarde, Leiliane. Como vai? Como você está? Boa tarde. Aí a criança vai dar uma olhadinha assim para você ou não. Aí você ganha a criança. E aí, Aí eu respondo, canta aí de novo. Boa tarde, Liliane, como vai? Vá. boa tarde, Leiliane. Como vai? Triste. Continua. Uma criança não verbal, Leiliane. Não, eu tô como criança neurotípica. Tá, ok. Eu lembro de uma que quando chegou e eu comecei a cantar, ele fez: Não quero, tia Ciene, não quero brincar. Aí eu falei: Tá bom, a gente só vai dormir então. Aí ele olhou assim para mim e falei: Sério, a gente vai dormir. Aí ele aceitou, aí vamos cantar, canta comigo para dormir. Aí entrou. Aí depois chegou lá dentro, aí eu me deitei no chão, ele deitou também. Eu falei: Agora vamos ver quem ronca mais. Eu ganho. Comecei a roncar, ele começou a rir. Aí daqui a pouco a gente começou a se animar e aí pronto. Aumentei o nível de alerta dele, ele veio e fez tudo que eu queria. E ainda saiu pulando e feliz. Ou seja, se a criança chega desanimada, você canta devagar, num andamento lento e vai igualando para depois trazer a criança, tá? Isso levando em conta que a criança não tenha birra e comportamento inadequado, porque aí já é outro, o manejo já é diferente, tá? Aí, ou seja, isso, se você souber utilizar isso, essa estratégia na escola, quando para recepcionar a criança, ou lá no consultório, enfim, até em casa, a criança saiu da terapia. A criança saiu da terapia e aí você não quer que a criança durma ainda no carro, porque ainda vai ter que chegar em casa e jantar e tudo mais, e aí você quer aumentar o nível de alerta dessa criança. Ok, ela saiu já quase dormindo do consultório, né? Aí a mãe pega, leva, e aí coloca no carro e fala: Vamos ouvir uma música. Coloca uma música lenta primeiro. Uma música lenta que tenha palhaçada. Porque você tem que ganhar a atenção da criança para você. Gente, sem fazer palhaçada, sem fazer macacoas, a gente não consegue ganhar as crianças, nem a criança com autismo, tá? E aí você pode criar onomatopeias, inventar sons. Olha, eu já consegui que criança com autismo severo, não verbal, aquele severo de maré de si, conseguisse olhar para mim, fixar um contato visual, fazer, chegar perto de mim, tocar em mim, só com uma onomatopeia. Eu já tinha feito de tudo, essa criança não fazia nada. Aí eu fiz. Na hora ele olhou. Quando ele olhou, aí eu falei, opa, ganhei. Aí eu comecei a tocar no ritmo. Pronto, ganhei a criança. Aí a gente começa a criar outras onomatopeias. E aí, ou seja, a partir daí você vai seguindo. Mas você tem que ter noção de como essa criança está chegando. Entendeu? Aí, essa mãe que está saindo do consultório e a criança está quase dormindo, coloca uma música, só um comecinho de uma música lenta, e aí depois já muda para uma música mais animada, e aí começa a mexer no nível de alerta da criança. As minhas alunas fazem isso o tempo todo. E aí, tanto que elas mandam, ai, Sirlene, como esse negócio é bom. Meu Deus, mas nunca eu vivo sem o ISO. Ou seja, você tendo o controle do nível de alerta da criança, você pode conduzi-lo para onde você quiser e alcançar os seus objetivos terapêuticos. Sim, Entendeu? porque assim, quando a gente fala de terapia ou intervenção profissional em qualquer ambiente, a gente tem uma linguagem aqui na certificação que a gente chama muito de conexão. Sim. Conexão afetiva, conexão entre os dois cérebros, o cérebro da criança, o cérebro do adulto. Então a criança chega numa desregulação emocional, no estado de birra, de desregulação emocional, necessidades não atendidas, e ela responde daquela maneira porque já é o padrão de comportamento dos pais levando a criança a esse comportamento. E aí, só que quando o adulto fala assim, não, peraí, eu tenho que me conectar a essa criança, realmente tudo muda. A conexão tudo muda. E você, nós adultos, nós temos objetivos em relação à criança, principalmente quando a gente é profissional. A gente tem um objetivo, não é assim, a sessão solta, porque tem até muitos psicólogos
E assim, a criança dita a sessão como um todo, não quer nada, então ela não quer, vão ficar assim. Não, não é assim. Não é você falar assim na sessão, olha, hoje a gente vai ter que trabalhar isso e vamos trabalhar isso. Não, não é isso. Mas também, né? Não quis fazer nada, eu fiquei aqui, deixei fluir. Não, gente, isso não é atendimento, não, de profissional, não. Assim como na escola, os professores têm os objetivos, e aí todas essas ferramentas que a Silene trouxe para a gente, elas são assim excelentes. A gente usando essas ferramentas de maneira bem intencional e levando em consideração que a conexão com a criança é o objetivo primeiro. É o objetivo primeiro. Silene, aqui tem umas perguntas. Deixa eu ver aqui só para eu. Deixa eu só Pode ver abrir que eu um tô... parêntese aqui, pegando gancho nisso que você falou. Isso também tem a ver, funciona quando se trata de aba naturalista. Uhum, Porque é muito comum os profissionais dizerem que estão fazendo a aba naturalista e acharem que a aba naturalista é deixar a criança solta dentro do consultório, pegando uhum, os brinquedos, fazendo o que ela quer e tal. Porque ela tem que estar num ambiente natural e ela é quem comanda a sessão. Não é desse jeito a aba uhum, naturalista. uhum. Tá? A criança comanda a sessão no sentido de você aproveitar os interesses dela, as músicas preferidas, os brinquedos preferidos, Exato. brincadeiras preferidas, e aí você trazer a criança para sentar e brincar com esses brinquedos preferidos, brincadeiras preferidas, enquanto você vai estimulando as habilidades que ela precisa. Aí sim, entendeu? Uhum. É parte da criança e a gente usa as ferramentas técnico-científicas dentro dos estímulos apresentados do comportamento e do interesse da criança. Mesmo sem a aba naturalista, era assim que eu atendi no meu consultório. E Isso, é assim que preconiza a psicologia. Como tem muitos psicólogos, ó, hoje a gente vai ler esse livro aqui, porque no meu planejamento, não é dessa maneira, né? A gente deixa livros disponíveis à criança. Porque a criança, hoje, no meu consultório, pegou o livro, tem uma coleção das emoções, né? Porque a criança pegou o livro hoje da tristeza. né? Aí eu venho com minhas ferramentas, ó. Como é que a gente faz leitura de livro como psicólogo? Como é que a gente pode fazer leitura de livro como um missionário de igreja, como um professor, como um pediatra, como uma fono? Como? Aí vem as ferramentas de leitura, atreladas às técnicas terapêuticas ou a técnica da sua profissão. Enfim, vamos lá. Pergunta aqui, Sirlene, deixa eu ver aqui só. Diga. É, gente, como trabalhar de forma lúdica o abuso com crianças atípicas? Eu acho que quando fizeram essa, você já tinha respondido, né? Justamente essas ferramentas da música, plaquinhas, não, dependendo do autismo, não vai funcionar, não é verdade? Ó, é porque é o seguinte, eu não sou contra a comunicação alternativa, tá? Pelo contrário, sou muito a favor. Mas a comunicação alternativa, ela deve ser usada com a criança que não tem condição de se comunicar verbalmente. E Uhum. mesmo assim precisa ser e junto com estímulos para que essa criança venha a desenvolver a habilidade de fala. O que Ótimo. acontece muitas vezes é que os profissionais usam plaquinhas ou usam PECs, né, troca de figuras, para estimular a criança, para ensinar a criança a falar, para ensinar a criança as coisas, quando na verdade só condiciona a criança Sim. a Uhum. fazer gestos e ações e comportamentos sem que ela entenda. A minha linha de trabalho é ensinar a criança com autismo a entender as coisas. Tanto é que, olha, quando a criança começa a entender as coisas, ela começa a falar. A média lá dos filhos das minhas alunas, né, e dos pacientes das minhas alunas, a média de tempo para a criança com autismo severo começar a falar é 2 a 3 meses, minha gente. Por quê? Uhum. Porque a criança começa a entender as coisas. Aí, no que ela começa a entender, ela começa a se comunicar. Se ela começa a entender e ela começa a se comunicar, não tem por que usar plaquinhas. Eu já Uhum. tive na mentoria uma mãe que a filhinha dela, de 3 anos e meio, parou de falar porque começaram a trabalhar troca de figuras com ela. Então, ela já não Uhum. falava, ela queria se comunicar, ela pegava a figura. A mãe falou: pelo amor de Deus, o que que eu vou fazer? Com 2 meses, essa criança passou a falar com função se comunicando.
Uhum. Aí, ou É seja, porque é um pensa caminho numa mais coisa. fácil, vamos dizer assim, né? Um caminho mais fácil. Eu não diria nem que é mais fácil, eu diria que é um caminho que tapeia. A ciência defende a troca de figuras? Sim. A comunicação alternativa? Sim. Mas quando realmente necessária. Eu já atendi criança que não tinha condição de falar. Atendi um paciente que tinha autismo, tinha paralisia cerebral e tinha um outro transtorno lá. E ele já tinha 9 anos. A fono falou: ele não vai falar. Eu falei: mas ele pode tentar se comunicar. E eles já tinham tentado troca de figuras e não funcionava. Eu falei: bora pela música. Ele começou a entender o que era cachorro, começou a imitar, começou a falar algumas palavrinhas que ninguém achava que ele fosse falar, porque ele começou a entender. Uhum. Entende? Aí, ou seja, quer dizer que toda criança nesse contexto vai falar? Não. Mas a Uhum. gente utiliza a comunicação alternativa e estimula a criança a falar, quando ela realmente precisa. Entendeu? É, outra dúvida aqui. Tem alguma música que dê para usar para que a criança autista entenda, né, sobre prevenção? Alguma música já que a gente pode usar, que você conhece? Ok. O abuso sexual, ele pode se manifestar de várias formas. O abusador pode, né, usar várias estratégias para abusar da criança. Então, vai depender muito do perfil da criança, da idade da criança, se é menino, se é menina. Vai depender do que essa criança já entende, já sabe. A questão do banho, por exemplo, que é algo que eu já ensino lá no curso, embora eu vou começar a gravar o curso sobre prevenção ao abuso sexual no autismo, tá? Mas lá dentro do curso da fala, eu já oriento com relação a isso, por exemplo, na hora do banho. Então, ensinar a criança, na hora da troca de roupa, a importância de vestir a cueca, né? Ou de vestir a calcinha, que é a parte importante mais importante do corpo. A música que eu orientei a vocês da troca de roupa para vestir a roupa e tal, você pode usar na hora da troca, na hora de vestir a calcinha, e Uhum. aí você falar, você canta, né? Vai vestir a calcinha, que é para proteger a vulva ou a pepeca, o nome que for dar, que for utilizar. E aí você canta e depois você fala para a criança. Mas você tem que definir se você vai falar se só pode tocar para passar remédio, né? Como eu falei antes, e para limpar ou se você vai criar algo que vai ser, digamos assim, mais assertivo. Eu ainda não fiz essa música com essa finalidade da prevenção ao abuso sexual, porque eu vou começar a gravar o curso na próxima semana. Então, eu vou, organizar as músicas nesse contexto, tá? Mas você, por exemplo, para já trabalhar com a criança o vestir a calcinha e proteger, porque tem um detalhe. Na troca de fralda, na hora de vestir a calcinha, é que acontece muitas vezes de o abusador se aproveitar. Eu atendi uma Uhum. adolescente que eu suspeitei que ela estivesse sofrendo abuso, e a mãe depois confirmou, a mãe suspeitava da assistente terapêutico da criança, tanto que ela dispensou assistente terapêutico. Essa menina, ela tinha, ainda tem, né? Autismo severo, já uma adolescente, mas aí a mãe começou a cantar para ela na hora de vestir a roupa, né? E como teve uma fase em que ela não queria usar calcinha, então aí a mãe usou música para ela aceitar vestir a calcinha, e aí a mãe ensinou que depois que vestia a roupinha tinha que cobrir as perninhas e não deixar que as pessoas levantassem a blusa ou o vestido dela. Daí, deixa eu pegar meu tambor aqui, peraí. Teve uma das sessões que uma das músicas. Peraí, deixa eu botar aqui. Eu quero que vocês vejam. Que uma das músicas em que a gente estava cantando, eu criei uma onomatopeia, eu não lembro agora qual foi, e na hora ela pegou o vestidinho dela e fez isso, ó, e puxou. Quando ela puxou o vestidinho, aí eu parei a música
E aí ela olhou para mim. Quando terminou a sessão, eu perguntei para a mãe quem era que cantava aquela música, que era uma das músicas preferidas da criança. Quem estava cantando ultimamente aquela música com ela? Era assistente terapêutico. Aí, ou seja, no que ela fez isso, eu entendi que tinha alguma coisa. Eu não sabia o que era, porque a gente, né, na prática clínica, a gente entende que a interpretação, entender o contexto, né, do comportamento, vem depois de algum tempo. Mas aí, depois disso, ela deu um grito e puxou com mais força. Aí, quando estava terminando a sessão, aí foi o momento, né, de levar para ir ao banheiro, porque ela morava em outra cidade, era uma viagem longa. E aí, a mãe, quando a mãe foi tirar a roupa dela, ela botou o vestido para baixo, fechou as pernas e olhou para mim. Aí eu perguntei para a mãe o que estava acontecendo e desde quando. Aí ela falou, Sirlene, faz uma semana que ela está com esse comportamento. Mas assim, ela fica cobrindo, quando canta determinadas músicas, ela está fazendo isso. Aí a gente foi conversar sobre isso. Eu perguntei para ela se ela suspeitava de que fosse abuso e tal. E aí, ou seja, a gente começou a fazer um trabalho com essa criança para que ela ressignificasse, tá? Mas isso de ensinar a criança a vestir a roupa e se proteger já é um primeiro passo, tá? Diz, Leiliane, você ia falar alguma coisa? Não, assim, eu acho interessante que a gente pode inventar músicas na hora. Não precisa ser uma música de Beethoven, Toquinho, né? Tom Jobim. Não. É usar essa fala, por exemplo, de cobrir a roupinha, ali a gente pode cantar essa música. A melodia lá que eu falei, de Ciranda Cirandinha. Isso, Aquele pega a trecho lá, você melodia, pode né? pegar. Isso. Pegar a melodia, usar a frase curtinha e dizer para a criança o que você quer que ela entenda. Só que aí, Isso. lembre-se, você tem que saber exatamente o que você quer que a criança internalize. Uhum. Por exemplo, eu lembro de uma psicóloga que ela ensinou para a filha dela que só ela, a mãe, deveria mexer na parte íntima dela para fazer a limpeza. E um médico. Aí depois, essa criança começou a ter problemas. Ela começou a não deixar chegar na escola e prender o xixi. Ela não queria ir, porque ninguém podia mexer. Não Uhum. era uma criança com autismo, era uma criança típica, mas entendeu que só a mãe podia fazer isso, Aham. entendeu? Aí as crianças costumam seguir à risca o que os pais orientam, o que as pessoas falam. Então a gente tem que saber exatamente o que vai dizer, Uhum. entende? A partir de que idade? A gente tem algumas perguntas, você vai assim, ó, Papa, Marília Gabriela, tá? Tá. É. A partir de que idade pode começar a trabalhar a música com as crianças? Desde da barriga, Ótimo. Eu gosto assim. desde o Você útero. acha mais sensato, então, ensinar as ferramentas de prevenção ao abuso ao professor com formação em AEE para que ele aplique na. é, Não, gente, peraí, Na sala licença. A de pessoa, recurso, depois dos 15, na sala de é, recurso. aplique da maneira correta com a criança típica, visto que hoje, nas escolas, temos um professor especialista para crianças atípicas. Ó, a questão é que quando se trata Treinar o professor para ele aplicar. isso. A questão é que quando se trata de criança com autismo, não vai ser o professor quem vai, por exemplo, levar essa criança ao banheiro, ou quem vai passar mais tempo com essa criança. Vai ser um assistente terapêutico, que nem sempre tem uma formação de assistente terapêutico, nem sempre tem as formações básicas para lidar com a criança. É, Uhum. eu tinha uma mentorada que a filhinha dela já estava desfraldada, já vestia a roupa direitinho, já estava falando, interagindo, estava indo muito bem na escola. Até que mudou a assistente terapêutico, e aí essa assistente terapêutico levou essa criança para fazer o xixi e aí, até aí, tudo bem. Só que quando chegou em casa, a criança não queria entrar no banheiro,
fechava as pernas e não queria tirar a calcinha, fez o xixi na roupa, a mãe entrou em desespero, sem saber o que tinha acontecido. Por quê? Quando ela foi na escola buscar saber, essa assistente terapêutico novata, ela falou: Olha, eu só disse a ela para andar logo, eu arrastei ela e botei em cima do vaso para ela fazer o xixi. Eu ia ficar a manhã toda esperando ela fazer o xixi? Você queria que eu fizesse o quê? Que eu ficasse alisando ela? Entendeu? Aí foi um processo para poder consertar isso. Não é só o professor. Todos os profissionais que se dispõem a trabalhar com criança com autismo precisam investir em conhecimentos de fato para saber lidar com a criança. Não é tão simples. A mente, o cérebro da criança com autismo funciona de maneira diferente, entendeu? Então a gente tem que saber como lidar. E para trabalhar a prevenção ao abuso sexual com a criança com autismo, tem que ter noção dessas sutilezas, entendeu? Tanto é que eu digo para as minhas alunas, oriente os professores. Sejam humildes em chegar para o terapeuta e dizer, olha, eu aprendi assim, assim, assado, com base nisso, nisso, nisso. Eu quero pedir que você faça junto. Qualquer dúvida, eu me disponho a te ajudar. Entendeu? Mesmo assim, muitas ainda encontram resistência de alguns profissionais. Mas aí eu digo, se não for para trabalhar junto, muda de terapeuta. Nada de ficar perdendo tempo. A gente quer que as nossas crianças se desenvolvam bem, né? Mas ter a sensibilidade de olhar a criança, saber esperar, porque tem um outro detalhe, né, Eliane? A criança com autismo, ela responde num tempo diferente aos estímulos. E é assim, você pode falar algo, cantar algo para a criança, e ela só entender daqui 20 minutos, meia hora, no dia seguinte, daqui um mês. Entende? Aí, ou seja, a família tem que fazer a parte dela em casa, para que quando a criança chegue na escola, essa criança já tenha condições de enfrentar os desafios que ela vai encontrar na escola. Não tem outro jeito. E quando se trata de prevenção ao abuso sexual, o cuidado tem que ser ainda maior. Até porque a criança com autismo, ela precisa, no mínimo, aprender a gritar ou fazer qualquer comportamento quando alguém mexer nas partes íntimas dela. E aí a gente tem que ensinar. Como fazer isso brincando? Tudo é dando modelo na brincadeira. Alguém perguntou isso. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se eu acho algo aqui que. Ok, vou pegar esse carrinho. Vamos imaginar que a criança você suspeita que a criança esteja sofrendo abuso ou que você queira prevenir a criança do abuso. Como é que você vai fazer isso? Brincando, mostrando para a criança o que não pode fazer. Por exemplo, se a criança está aqui sentada, eu já atendi uma criança que pegava o carrinho e fazia assim, ó, batia assim. E aí, isso foi porque ele dormia com os pais, ele presenciou a cena primária e ele ficou muito confuso, ele perdeu a fala, foi um negócio muito sério. Daí vem a interpretação, né? Isso é lá dentro da clínica psicanalítica. Aí, para trabalhar com a criança, mostrando para ela que essa não é a maneira de fazer, a gente vai dar outra função para esse carrinho. A gente vai mostrar o carrinho fazendo outra brincadeira. Você vai, por exemplo, mostrar o carrinho subindo na parede, subindo no braço do João, na cabeça do João, entendeu? Aí você pode. Que música você pode usar para fazer isso? Uma das melodias que você pode usar é. Pegue a melodia de Atirei o Pau no Gato. Só a melodia. Aí você pode, por exemplo, cantar que o carrinho está subindo. O carrinho está subindo no braço do João. E aí você vai trazendo isso, para a criança entender que o brinquedo é para brincar de outras maneiras. Se acontecer de a criança, porque pode acontecer de a criança pegar um outro boneco e olhar.
Aí você, tudo bem, criança com autismo também tem curiosidade, tá? Com relação à sexualidade. Aí você diz o que é. Está olhando o pênis do João. Vamos guardar. Se a criança pega algum objeto e encosta, você dá outra função para esse objeto, tá? Lembrando sempre que a criança vai mostrar o que é que está acontecendo, ela vai mostrar o que ela está sentindo, mesmo ela tendo autismo severo. Se a criança pega um carrinho e começa a bater na vulva, começa a bater, né, no pênis, alguém está fazendo isso. Eu atendi uma criança que tinha parado de comer. E ele tinha parado de comer. A mãe depois diz que a mãe suspeitava de uma pessoa que estivesse abusando dele. E aí ele pegou uma brincadeira com cola, pegou cola, cola tenaz, e passou na boca. Ou seja, ele estava sofrendo abuso, alguém ejaculou na boca dele e ele passou a ficar sem comer. A mãe ficou horrorizada só de pensar na possibilidade, entendeu? Mas aí a gente começou a trabalhar com ele, dar outra função para a cola, para as outras coisas. Começamos a trabalhar com outras brincadeiras com ele e sempre, né, no caso, usando música e tal. Pronto, ele passou a comer direitinho, resolveu. Entende? A criança mostra o que está acontecendo. A melhor maneira E, de prevenir é você ensinar a criança a brincar, porque ela precisa brincar para se desenvolver, ela precisa brincar para mostrar o que está acontecendo com ela, inclusive de errado, para você ter condição de ajudar como terapeuta, né, ou como família, e aí você dá a função certa para os brinquedos, entende? gente, se a criança neurotípica corre risco de abuso, de silenciamento desse abuso, a criança neurotípica é 20 vezes mais. É Mas, 20 vezes mais. É muito mais difícil, porque se a criança neurotípica é descredibilizada, você imagina a criança neurotípica. O cunhado legal abusando, o profissional maravilhoso abusando. Lógico que vão dizer que não é. É mais uma mãe maluca que tá vendo coisa onde não tem e não sei o quê. É mais fácil essa mãe duvidar. Então, assim, a busca, uma hora que de fala de Sirlene, só me vem um sentimento. Não sei se vocês compartilham desse sentimento. É enfiar a cara nos livros, estudar, estudar, estudar. Vem outro sentimento. Meu Deus, se a rede está praticamente, totalmente despreparada para casos de sexualidade infantil, prevenção e abuso da criança neurotípica, você imagina da criança neurotípica. Coloca 100 vezes mais. Então, assim, é um verdadeiro caos de preparação de profissionais. Só que o bom é que a gente está aqui, a gente entender essa importância, a gente falar assim, ó, eu vou atuar ou não vou atuar com crianças autistas, mesmo assim eu preciso ter esse conhecimento, atuando ou não, nem que seja o básico, nem que seja o básico. Por quê? O número de diagnósticos de crianças autistas aumentam cada vez mais, e isso devido a tantas questões, porque também agora a gente tem chance de diagnosticar e outras questões também de mudanças de vida, estilo de vida e tudo mais. Então, tem estudos que apresentam isso. Então, assim, gente, é buscar muito, muito realmente conhecimento em relação a isso. Inclusive, tem uma pergunta aqui, Sirlene, se você tem formação para profissionais, para quem quer se aprofundar mais na musicoterapia, para quem quer realmente mergulhar mais nesse mundo. Você poderia falar aqui, a gente ir fechando? Posso. Eu tenho um curso onde eu ensino como estimular a criança com autismo a entender as coisas, como estimular o cérebro da criança a fazer conexões, a se reestruturar para que ela venha entender as coisas, venha interagir e venha a falar. E aí, nesse curso tem todo o processo que parte da estruturação da base, que é a família trabalhar a rotina de sono dessa criança para dar a esse corpo e a esse cérebro condições de aprender. Família, terapeutas e escola trabalhar birras e comportamentos inadequados para ensinar a criança o No comportamento. caso da criança autista, é só autista ou também é só autista? Só criança Não, autista ou tem outros? é tanto vai.
Todas essas informações são importantes para crianças típicas e atípicas. Não, Acontece, mas pode falar. Não, tô falando do seu curso, típicas e não atípicas. típicas e E atípicas. atípicas. Uhum. Porque a criança pode entender tudo, não ter autismo, mas ter apraxia de fala, que é um transtorno motor da fala, que vai ter relação também com questões traumáticas, vai ter relação também com presenciar a cena primária, cama compartilhada com os pais, porque tudo isso vai influenciar, no desenvolvimento psíquico da criança. Então, lá Uhum. eu oriento quanto a como resolver todas essas questões, como trazer a criança para sentar e brincar, ensinar a brincar, Uhum. e como ao longo do dia, né, em casa, a cada momento, a cada atividade do dia, aproveitar para estimular habilidades, atividades práticas para ensinar a criança a brincar, estimulando habilidades, todas as habilidades que ela precisa, enfim, resolver dificuldades Vai sim. sociais, tudo isso. Então, Sirlene, quem quiser, como faz para entrar em contato com você? Lá no meu Instagram tem, lá na minha bio tem um link que você pode acessar a lista de espera do curso, que eu vou abrir inscrições em breve, porque esse é o curso principal para Super trabalhar esse propício. desenvolvimento base da criança. E aí eu vou começar a Que é gravar. também de musicoterapia. Não é de musicoterapia, é usando música junto com estratégias Ah, naturalistas tá. da água. Porque, como eu disse, eu peguei as técnicas da musicoterapia, adaptei pedagogicamente para poder ensinar Ah, você tá. a trabalharem com a criança. Aí lá eu ensino como criar música para trabalhar com a criança em vários contextos, como utilizar músicas que já existem, porque para isso você tem que entender um pouco Ótimo. o funcionamento do cérebro da criança com autismo, porque tem estratégias específicas para alcançar, por exemplo, o lobo frontal, que é a parte responsável pelo entendimento, pelo raciocínio lógico e tudo mais. Entendeu? Aí lá dentro desse curso eu ensino essa Certo. base. Aí agora eu vou começar a gravar um curso sobre prevenção ao abuso sexual no autismo, que é exatamente para complementar esse. Se você pegar, Ótimo. por exemplo, só o de prevenção ao abuso sexual do autismo, você vai ter dificuldade para ajudar a sua criança a se proteger, porque vai ficar faltando esse estímulo lá do início, entende? A criança com autismo, ela precisa desenvolver a cognição para ela ter entendimento e conseguir se proteger. Aí ela precisa aprender a brincar e tudo Ótimo. isso a gente tem que ensinar, entendeu? O meu Instagram Certinho. é Helene Costa, underline oficial. Eu já coloquei. Pronto, Coloquei aí nos comentários para vocês, gente. Silene Costa, underline oficial, não é isso, amiga? isso. Ótimo. Gente, que maravilha! Deixa eu só agora aqui rapidinho ver o rosto de algumas pessoas que temos de várias turmas, que tinha tempo que a gente se encontrava, né, Kelvin? Bom te ver, Kelvin, maravilhoso! Deixa eu ver só Tudo alguns bom? rostinhos aí. Quem puder abrir a câmera, tá, e tudo bem. Kevin sempre com o fone dele, com esse microfone de locutor. Só uma Uau! coisa, gente, eu queria ter participado mais, mas eu não me envolvi tanto, porque eu acabei tendo muita. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho com 5 atividades ao mesmo tempo, às vezes deixo uma, vou para outra, mas eu tô mais livre agora, terminei a faculdade, já eu dei prioridade logo a isso, fiz concurso para ver se. Para adiantar logo. E eu acabei focando mais nessas questões, mas eu queria contar uma experiência positiva, bem curtinha, já que é bom a gente ter algum relato positivo. Olha, quando eu fui aqui na padaria, uma criança, eu acho que tinha uns 6 anos de idade a 7. Ela falou comigo, eu não conhecia ela, e ela disse: Ei, me ajude a atravessar a rua. Não, aí eu olhei para a rua, não tinha nenhum carro. Aí eu disse: Tá bom, eu ajudo. Aí eu perguntei: Eu posso pegar na sua mão? Ele disse: Pode. Aí eu atravessei a rua junto com ele. Assim, foi uma coisa simples, mas eu fiquei assim, super feliz de ter feito isso. Alguém, E, Ai, que crianças- maravilha! e eu alguém pedi ensinou permissão. a criança a só atravessar a rua com um adulto, com certeza. É. Kézia linda, maravilhosa, Débora Regina, ai, gatinha. Ai, gente, a Édia. Nossa, que tem muita gente assim. Ah, já tô vendo aqui. Queremos mais cá entre nós. Eita, vocês são maravilhosos. Vou pensar algo, gente.
Vou pensar em encontrão com todas as turmas, assim, para marcar com muita antecedência com vocês. Ai, maravilha. Olha, ficaria horas aqui com vocês. Nossos encontros sempre são assim muito gostosos. Mas nesse momento eu queria agradecer a presença de todos vocês que vieram aqui. Essa aula vai ficar gravada para vocês acessarem em outros momentos. E agradecer a Sirlene, muito, muito obrigada, Sirlene, mais uma vez pela sua disponibilidade para atender tantos profissionais que vão realmente assim. Eu sempre falo que os encontros dos humanos eles são para despertar algo que está adormecido em nós. Sempre que eu me encontro com alguém, eu penso, o que esse encontro acordou em mim? Então, nesse encontro aqui com a Sirlene, eu acredito que algumas pessoas acordaram para esse ponto que a gente nem fala tanto na certificação, mas porque se a gente colocar tudo que é necessário na certificação, gente, vira a enciclopédia britânica em vídeo, tá? Então, o propósito da gente é trazer o que a gente precisa realmente no dia a dia e vários assuntos que nós também precisamos, mas que não abordamos, pelo menos esse despertar, né? Outros tantos assuntos vamos aprofundar em outros projetos que estamos aí pensando para vocês. Não vou falar agora porque está fervilhando de projetos. E os Masters e Pais sempre serão os primeiros a saberem de tudo que acontece no bastidor aqui, de tudo que eu vou lançar, tudo que vai, enfim. Mas meu desejo, eu quero que só que vocês respondam aqui nos comentários, com sim ou não. Esse encontro de hoje despertou algo importante em você? Como profissional, um Master Exepass, se sim, teve um despertamento, deu uma virada de chave, teve algo assim que você falou, eu não tinha essa visão, agora eu tenho essa visão, pronto. Isso é mais importante do que até a própria técnica em si, porque a gente sabe que técnicas a gente precisa se aprofundar mais, a gente precisa estudar mais, a gente precisa entender mais. O meu propósito de trazer a Silene era trazer, tirar algumas dúvidas de vocês do módulo que ela coloca na certificação. Quem não assistiu o módulo dela, assista. E vocês buscarem se aprofundar mais. Vocês não, nós buscarmos nos aprofundar mais. Porque crianças e famílias autistas nós temos em todos os lugares, né? Eu tenho também sobrinhos autistas, eu tenho dois sobrinhos autistas que estavam comigo no final do ano, e eu percebi assim, as minhas irmãs na preocupação de, nossa, não está falando, meu sonho é falar e tal. E então a gente vai ter famílias autistas em nossa família, na igreja, na escola, no consultório vai chegar a rodo. E cadê? Cadê? A gente vai ficar assim sempre passando para outro, passando para outro, passando para outro, porque nem o básico a gente sabe, nem passar para outra pessoa a gente sabe, nem quem é especialista na área a gente conhece. Então, pelo menos essa busca de uma rede para que os pais que chegarem a gente, os outros profissionais chegarem para a gente com essa dificuldade, a gente saber pelo menos para quem encaminhar, né? Então, esse foi o meu, assim, o intuito maior da gente estar aqui, é discutindo essas questões tão importantes quando o assunto é proteção à infância, quando o assunto é preparação do profissional para atuar nessa causa, quando o assunto é eu saber o que fazer, ou pelo menos um caminho de possibilidade para apontar para os pais. Tem de profissional que fala, criança que tem autismo severo nunca, nunca, jamais vai falar. E a Sirlene colocou aqui, eu já vi, vocês podem ver no Instagram da Sirlene, criança que é e girafa, leão. E a mãe, assim, visivelmente nunca tinha ouvido a voz do filho. Nunca tinha. Você sabe o que é você ter um filho de 6, 7 anos, 5 anos e nunca ouvir a voz? E de repente sai aquela voz? Inclusive, Ah, que nem devia investir em terapia, porque nunca ia falar, nem interagir, nem brincar. não, tem neuros que falam isso, tem pediatras que falam isso, tem outros psicólogos, psiquiatras que falam isso, mas existem profissionais que estudam e debruçam muito mais sobre essas temáticas, e é importante a gente, pelo menos, conhecer essa rede. Então, Silene, mais uma vez, querida, muito obrigada mesmo por tua presença aqui, pelo modo que você fez pra gente. E quem quiser seguir com a Silene, já tem o contato dela. Vai lá no Instagram, Sirlene Costa, _oficial. Vocês podem ver lá com os olhos de vocês todo o trabalho que ela faz e todas as provas que ela acabou de falar pra gente aqui.
Tá bom? Amores, valeu demais. Muito bom ver você, Ângela, Flávia Barroso, maravilhosa, Gláucia, Marli, Carol, Michel, Carla Martins. Não, gente, vocês são maravilhosos. Tá? Que falar de ver o rostinho de vocês. A Cleire aqui. Tira foto. Alguém lembrou? Vamos! Verdade! Ah, não, peraí, deixa eu só fazer os stories aqui, porque aí dos stories eu printo a foto. Deu uma raiva que na nossa mentoria passada com a turma 5, foi a turma 4, eu fiz stories do Instagram, puf, comeu meus stories, não deu nem para postar. Vamos lá, deixa eu só fazer aqui. Prepara, gente, arruma o cabelo, lambe os lábios, para passar o batom natural. E vamos para os stories. Eu ver a reação de vocês, viu? Eu quero ver todo mundo se jogando assim. Ah! Não, brincando, gente, brincando. Foi só uma expressão. Vamos lá. E finalizamos aqui agora uma masterclass com a maravilhosa Sirlene Costa. Gente, eu quero saber se vocês gostaram. Levanta a mão aí, quem gostou da masterclass sobre prevenção e abuso sexual para crianças autistas hoje. Uhul! É assim, gente. Master Ezepaz é inovação, é conhecimento, é uma turma incrível que nós somos embaixadores da proteção à infância. É ou não é, pessoal? Levanta a mão aí. Somos embaixadores. Uhul, Brasil! O bom é que vocês topam minhas loucuras. O melhor é isso. Eu tenho a melhor turma, eu tenho os melhores alunos. Tem até uma aluna que chegou para mim assim, falou, Leliane, eu te vejo no Instagram assim. Eu falei, nossa, ela é muito séria. Meu Deus do céu. Aí veio para Masterclass, eu, gente, ai meu Deus, que bom que você é leve. Valeu, gente, ó. Beijo no coração. Deus abençoe a todos e nós nos encontramos numa próxima. Tenho surpresa para vocês. Fiquem atentos ao Telegram e ao e-mail de vocês para ficarem por dentro de todas as novidades. Master e Paz para esse ano que vão estourar. Tá bom? Tchau, tchau. Gente.